Continuando com a nossa aula, gostaria de mostrar para vocês duas limitações da lei dos gases ideais. A primeira, ela não prevê a liquefação de um gás através do seu resfriamento. Nós sabemos que durante a condensação, o sistema produz líquido a partir do vapor, se torna bifásico e sua temperatura permanece constante, até que a fase gasosa desapareça e o sistema se torne novamente monofásico e completamente líquido. Se observarmos a equação do gás ideal, se diminuirmos a temperatura, o volume vai tender a zero. É como se a matéria desaparecesse. E, na verdade, a matéria no estado líquido tem um volume. A segunda limitação é a seguinte: a compressão contínua de um sistema levaria o seu volume tender a zero, de acordo com a equação dos gases ideais. Olha aí a equação. Se P aumenta, o que vai acontecer com o volume? Vai desaparecer. É como se, nesse exemplo aí da seringa, eu estivesse apertando a seringa até o balão simplesmente desaparecer. Mas o que é um gás ideal? É um gás teórico composto de um conjunto de partículas pontuais, movendo-se aleatoriamente sem interagir. Se eu falar de pressão, eu estou num laboratório e quero simular um gás ideal. Em que situação eu consigo simular um gás ideal trabalhando com a pressão? Em pressões mais reduzidas. Pressão reduzida, o volume aumenta. Então, eu tenho as moléculas mais distantes uma das outras. Então, o fator de compressibilidade vai nos dizer o quanto que um gás real se distancia ou se aproxima de um gás ideal. Vai medir o desvio da condição ideal. Então, Z vai ser igual ao volume molar real dividido pelo volume molar ideal. Vamos observar aí neste gráfico de Z por P. Se Z for maior que 1, o volume real é maior que o ideal. Então, eu vou observar essa parte de cima do gráfico. Se Z é menor que 1, o volume real é menor que o volume ideal. Então, eu vou observar esta parte de baixo do gráfico. Então, em Z igual a 1, eu tenho o gás real se comportando como um gás ideal. No gráfico, em que pressão eu encontro esses gases aqui em Z igual a 1? Quando a pressão tender a zero, nesta região aqui. Mas o que faz essas curvas estarem na região de Z maior ou Z menor? As interações intermoleculares, atrativas e repulsivas. Neste primeiro gráfico de energia potencial pela distância entre os núcleos dos átomos, podemos observar que as forças repulsivas serão notadas quando as moléculas se aproximarem muito uma das outras, nessa região aqui do gráfico. Já as atrativas são forças de longo alcance, são importantes quando a molécula está relativamente próxima uma da outra. Podemos observar nesse gráfico as forças atrativas nesta região aqui do gráfico. Agora, voltando ao fator de compressibilidade, em pressões mais baixas a tendência é o quê? Z menor que 1. E qual tipo de interação vai prevalecer? Volumes maiores, forças atrativas. Em pressões mais elevadas a tendência é Z maior que 1. E qual tipo de interação vai prevalecer? Volumes menores, forças repulsivas. Qual a melhor maneira de se representar a não idealidade de um gás? Não sei se existe ainda uma melhor, mas temos algumas. A primeira é a equação do virial. O fator de compressibilidade, como nós já conhecemos, vai ser igual a 1 para os gases ideais, certo? Então, agora, para um gás real, Z vai ser diferente de 1. Então, a gente pode escrever Z em termos de uma série de potências, escrita dessa maneira aqui. Z é igual a 1
mais B dividido pelo volume molar, mais C dividido pelo volume molar ao quadrado, mais D dividido pelo volume molar ao cubo, e assim sucessivamente. B e C são os coeficientes do virial, e eles podem ser determinados experimentalmente. Agora, ao invés de escrever a série usando o volume molar, podemos escrever a série utilizando a pressão, que vai ficar dessa maneira aqui. Z é igual a 1 mais B' vezes P mais C' vezes P ao quadrado, e assim sucessivamente. B' é igual a B, que é o mesmo B aqui, dividido por RT. E C' é igual a C menos B, esse C e esse B, sendo que o B aqui está ao quadrado, dividido por RT ao quadrado. Num gráfico de fator de compressibilidade por P, para um gás ideal, dZdP será igual a zero. Agora, para um gás real, dZdP, observando aqui a série, vai ser igual a B' mais 2PC' mais etc. Aqui eu descrevi mais 3 equações capazes de representar o comportamento de um gás real. Agora nós vamos ver a equação de Van der Waals e as correções que ele fez. A primeira correção que Van der Waals fez foi chamada de correção do covolume. Ele imaginou o seguinte: se num processo de condensação o volume para um gás ideal tenderia a zero, então um volume real seria diferente de zero. Então, um volume real seria igual a um volume ideal mais alguma outra quantidade, que aqui nós vamos chamar de B. Então, ele imaginou a molécula como sendo uma esfera rígida. Então, aqui eu estou representando uma molécula e aqui outra molécula. Então, se eram esferas rígidas, elas não poderiam se sobrepor. A distância entre o centro de uma esfera até o centro da outra esfera, aqui eu estou chamando de 2R. Então, iniciando, nós temos que o volume dessa esfera aqui é igual a 4/3 πr ao cubo. O próximo passo foi, como uma molécula não pode sobrepor a outra, a gente teria que saber qual é o volume já ocupado por uma molécula para não ser ocupado pelas demais moléculas. Então, esse volume foi chamado de volume excluído, que aqui eu estou representando por esse círculo tracejado de verde. É determinado por 8 vezes 4/3 πr ao cubo. Isso equivale a 8 vezes o volume da esfera. Se este é o volume excluído por par de moléculas, então o volume excluído por uma molécula vai ser igual a metade. O volume excluído para N moléculas vai ser igual a N vezes o volume excluído por molécula, chegando nessa relação aqui. 4N que multiplica 4/3 πr ao cubo. Isso é igual a N vezes 4 vezes o volume da molécula. 4 vezes o volume da molécula é igual a este B aqui da fórmula. Então, a gente pode dizer que esse B é comparável ao volume molar do líquido que formou na liquefação do gás. A parte referente ao volume vai ser assim: o volume do recipiente menos NB. O volume molar real vai ser igual a RT dividido por P mais B.
A gente sabe que Z é igual a volume molar real dividido por volume molar ideal. Então, nós vamos substituir o volume molar real aqui na equação de B e vamos chegar que Z é igual a RT dividido por P mais B dividido por RT dividido por P. E isso vai nos dar Z, o fator de compressibilidade, que é igual a 1 mais B dividido por RT vezes P. Então, essa equação descreve uma equação linear, e se mais uma vez nós observarmos o gráfico do fator de compressibilidade pela pressão, Z, Z, P, P, um coeficiente linear. Então, B dividido por RT vai ser o quê? A inclinação da nossa reta. Vai ser o quê? O nosso coeficiente angular. A próxima correção foi chamada de correção da pressão interna. Van der Waals imaginou que, como a pressão é consequência das colisões das moléculas com as paredes do recipiente onde se encontra o gás, a pressão para um gás real seria menor que para um gás ideal, pois haveria um efeito que puxaria as moléculas para dentro do recipiente. No caso, uma força atrativa. O valor da pressão é função tanto da frequência quanto da força dos choques das moléculas com as paredes do recipiente. Quando a molécula está prestes a colidir com a parede do recipiente, há relativamente poucas moléculas entre ela e a parede. A maior parte das outras moléculas encontra-se do lado oposto à parede do recipiente. Nessa situação aqui, o efeito total das forças atrativas é de puxar para trás a molécula, na direção oposta à parede. Então, nessa situação, o efeito total das forças atrativas é de puxar para trás a molécula. Sendo assim, haverá redução da força com que esta molécula irá se chocar na parede do recipiente, o que equivale a uma diminuição da pressão. Por isso, a ideia de Van der Waals de dizer que a pressão de um gás real é menor do que a pressão de um gás ideal. Se pegarmos uma molécula e chamarmos de 1 e a outra de 2, haverá uma força entre elas, proporcional à força que uma molécula exerceria. Se colocarmos agora mais uma molécula ao redor de 1, a força duplicará. A força atrativa sobre 1 duplicará. Se colocarmos uma terceira, essa força triplicará e assim por diante. Então, a gente pode dizer que a força é proporcional à concentração das moléculas. A mesma força que a molécula 2 vai fazer sobre 1, 1 também vai fazer sobre 2. Então, essa concentração aqui será o quê? Elevada ao quadrado. Então, a redução da pressão, que também é diretamente proporcional à diminuição na força de cada impacto, será também proporcional à concentração ao quadrado. Assim, eu posso dizer que esta concentração é a quantidade de matéria dividida pelo volume. Então, para tirarmos essa relação de proporção, surge uma constante, no caso aqui representado pela letra A. Então, o parâmetro A é uma constante de proporcionalidade, cujo valor vai depender da intensidade das forças de atração existente entre as moléculas. Então, juntando esses dois termos que nós encontramos a partir da correção do covolume e correção da pressão interna, nós temos a equação de Van der Waals, que eu aproveitei e já coloquei aqui para vocês. Ela é escrita dessa forma aqui e dessa outra maneira aqui. Se fizermos um gráfico de pressão
e volume para um gás real a várias temperaturas, a gente vai obter um conjunto de isotermas, como este apresentado aqui na figura. A temperaturas mais elevadas, a isoterma se assemelha à isoterma de um gás ideal. À medida que a temperatura vai abaixando, as curvas vão ficando bem diferentes. Vamos imaginar esta linha azul, onde eu vou chamar esse volume de volume V1. À medida que o volume vai diminuindo, a pressão vai aumentando, até chegarmos no ponto A. Essa pressão vai subir lentamente até chegar no volume V2. Do ponto A ao ponto B, que é representado por esta linha amarela, nós temos uma mistura, líquido e vapor. Então, a pressão permanece constante, enquanto o volume continua diminuindo, do ponto A até chegar ao ponto B. No ponto B, nós temos um volume V3. Agora, a partir do ponto B, uma pequena variação de volume vai causar um aumento brusco da pressão, que é representado por esta linha verde. Nessa região verde, nós temos o estado líquido. Por isso que uma pequena variação do volume vai causar uma variação grande da pressão. Agora nós vamos comparar a isoterma obtida experimentalmente com a isoterma obtida através da equação de Van der Waals. Podemos observar que em temperaturas mais elevadas, essas isotermas também se assemelham. À medida que a temperatura vai diminuindo, nós podemos verificar que a isoterma começa a ficar diferente. Na temperatura crítica, em ambos os gráficos, a isoterma desenvolve um ponto de inflexão. No gráfico de Van der Waals, podemos observar que entre o ponto A e B, a pressão está variando e não permanecendo constante, como no caso da primeira isoterma. Se o volume do gás nessa temperatura mais baixa for gradualmente reduzido, a pressão subirá ao longo da isoterma até atingir o ponto A. Neste ponto, a condensação deveria ocorrer. Entretanto, pode acontecer que o líquido não se forme. Então, o volume vai continuar diminuindo e a pressão continuará aumentando. Nesta região, podemos dizer que nós temos um estado com um vapor supersaturado. Agora, observando a região do líquido, se o volume de um líquido nessa temperatura for aumentado, a pressão cairá até atingir esse ponto aqui embaixo. E nesse ponto, deveria-se, claro, formar o vapor, né? Entretanto, pode acontecer que o vapor também não se forme, de forma que um posterior aumento de volume vai produzir uma redução da pressão ao longo dessa linha aqui. Então, nesse ponto, nós dizemos que nós temos estados do líquido superaquecido. Esses dois estados de líquido superaquecido e o estado de vapor superresfriado são estados que nós chamamos de metaestáveis. Eles são instáveis no sentido de que pequenas perturbações serão suficientes para provocar uma reversão espontânea do sistema para o estado estável. E já essa região aqui é uma região que não tem muita coerência, visto que nós temos o volume aumentando e a pressão aumentando também. Então, já sabemos que o aumento da pressão ou a diminuição da temperatura pode provocar a condensação do gás. E que, nessa isoterma aqui colorida, a diminuição do volume ocorre sem nenhum aumento da pressão nessa região aqui, isto porque o gás está se condensando. Agora, nessa outra isoterma aqui, essa isoterma em vermelho, nós temos um ponto conhecido por ponto crítico. Nesta temperatura, a condensação do gás vai deixar de existir e o gás não vai poder ser liquefeito pelo simples aumento da temperatura. Esta é chamada de temperatura crítica do gás.
Acima dessa temperatura, o gás é chamado de fluido supercrítico. Ele vai parecer uma névoa. Vamos observar esse vídeo. Os fluidos supercríticos são muito empregados na indústria química. Por exemplo, o CO2 supercrítico, que é este aí do vídeo, é usado na extração de cafeína para o preparo de café descafeinado. Então, estamos vendo aqui que o ponto das coordenadas críticas é um ponto de inflexão. Então, para determinarmos os valores dessas coordenadas, primeiro precisamos fazer o quê? Escolher a equação do gás real que iremos utilizar. No nosso caso, será a equação de Van der Waals, que já conhecemos. Como nós temos um ponto de inflexão, então a primeira derivada desta equação nós igualamos a zero. Para saber se é um ponto de mínimo ou de máximo, nós igualamos a segunda derivada dessa equação também a zero. E a partir desse sisteminha, nós vamos encontrar os valores da temperatura crítica, da pressão crítica e do volume crítico do respectivo gás. Então, partindo da equação de Van der Waals, determinando a primeira derivada dessa equação e igualando a zero, depois a segunda derivada da equação e igualamos a zero. Vou começar a trabalhar com essa daqui. Vou separar RT e igualar ao restante. Agora eu vou pegar RT e substituir nessa equação aqui de baixo, chegando nesta nova equação aqui, que eu vou arrumar para chegar o volume crítico, que vai ser igual a 3 vezes B. Vou pegar o volume crítico e vou substituir nessa equação aqui de cima. Vou arrumar e encontrar a temperatura crítica, 8A dividido por 27 RB. Vou pegar agora o volume crítico e a temperatura crítica e substituir os dois na equação original aqui de Van der Waals. Substituindo, eu vou encontrar a pressão crítica do gás, que vai ser igual a A dividido por 27P ao quadrado. Além dessa maneira que eu passei para vocês, nós podemos encontrar a pressão crítica, o volume crítico e a temperatura crítica usando a equação de Van der Waals escrita dessa maneira aqui, como uma equação cúbica. Então, à medida que nós aumentamos a temperatura, o que vai acontecendo com esses pontos? Eles vão se juntando até nós encontrarmos uma curva desse tipo aqui, que nós vimos no gráfico anterior, que é referente à isoterma crítica. Então, as três raízes, que antes eram distintas, irão se tornar uma raiz só. Então, as três raízes dessa equação aqui serão as mesmas. Então, como que eu resolvo isso? Eu sei que a equação cúbica é a equação que é escrita dessa maneira aqui. Se eu resolver essa equação, eu vou chegar nessa nova relação aqui, que é parecidíssima com essa da equação de Van der Waals. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar os coeficientes de cada termo da equação. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho coeficiente igual a 1, coeficiente igual a 1. Ok. No segundo, eu vou pegar este coeficiente e vou igualar com este coeficiente. Aqui está. Agora, eu vou pegar este coeficiente e igualar com este. Vai ficar assim. E o último aqui, eu vou pegar e igualar com este. E vamos chegar a um sisteminha com essas três equações aqui. E a partir dessas três, nós também podemos encontrar VC, TC e PC. Aqui, eu coloquei mais uma vez os valores das coordenadas críticas, utilizando, importante, a equação de Van der Waals.
E aqui também a gente pode calcular o coeficiente de compressibilidade crítico. Eu sei que a equação do coeficiente é essa aqui, então eu vou substituir PC, VC e TC. Substituindo, eu chego que para a equação de Van der Waals, o fator de compressibilidade crítico vai ser igual a 3/8.